a Deus era algo que deveria apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Que amor é esse? Que se faz de homem, se humilha, se torna servo, se fez maldito por mim e por você. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A morte não foi capaz, a morte não segurou meu Senhor, e Ele está vivo, e Ele ressuscitou, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está aqui hoje, e Ele nos faz mais do que vencedores, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. Aleluia! A morte venceu. A morte venceste, o véu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia! Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Tu é agora, Senhor. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Teu nome está acima de todo nome. Aleluia! Tu és invencível, inigualável, Senhor. Aleluia, te adoramos, Senhor. Aleluia.
Senhor, nós te adoramos nessa noite. Glorificamos, ó Pai, o teu santo nome, porque, Senhor Deus, nós temos clamado a tua presença, Senhor. E a tua presença, Pai, tem sido real nessa noite. Desfaz, Pai, todo laço. Desfaz, Pai, toda barreira, Senhor. Desfaz, ó Deus, nessa noite, Pai, toda angústia, toda dor, todo empecilho, todo sai de bronze. Renova, Senhor Deus, o teu povo, Senhor. Renova, Pai, a tua igreja, Senhor. Tu sabes, ó Pai, o que precisamos, Senhor. Tu sabes, ó Senhor Deus, que sem ti nada somos, ó Pai, nada teremos. E a tua presença, Senhor Deus, é que nos coloca de pé. A tua presença, Senhor Deus, é que muda vidas, ó Senhor Deus, que transforma, que nos dá, Senhor Deus, ânimo para continuar. Espírito Santo de Deus, venha nesta noite lavar a alma, Senhor. Venha lavar o coração nessa noite, Senhor. Venha lavar, Senhor Deus, angústias. Venha lavar mágoas. Venha lavar, Senhor Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que não te agrada. Venha nos limpar do pecado, Senhor. E que essa noite, Senhor Deus, seja um marco, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor. Seja um tempo, Pai, de transformação, um tempo de presença, um tempo, Pai, de graça, um tempo, Pai, em nome de Jesus, de unção. Em nome de Jesus, Pai, venha sobre nós neste momento, Espírito Santo de Deus. Venha encher, Pai, venha nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, ó Senhor Deus, derramar, Senhor Deus, o teu poder neste lugar. Em nome de Jesus, ó Senhor. Venha, Pai, nessa noite, Senhor, soprar. Venha, Senhor, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Fazer aquilo que só o teu Espírito pode fazer, ó Senhor. Venha tirar toda a frieza espiritual, toda a apatia, Senhor Deus. Venha tirar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria que a gente continuasse cantando mais um pouquinho. Eu queria convidar de volta o ministério de louvor aqui. Logo nós vamos pregar. Vamos cantar mais uma canção. Porque Deus quer lavar almas nessa noite. Deus quer lavar vidas. Deus quer encher do Espírito Santo. Deus quer trazer renovo. Deus quer encher odres. Deus quer nessa noite encher vasos. Abra teu coração para o Senhor nessa noite. Abra o teu coração para o Senhor. Deixe o Espírito Santo renovar a tua alma, renovar a tua vida. Venha ser cheio da presença dEle em nome de Jesus. Porque a presença dEle é real nessa noite. Aleluia. Abra teu coração. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus.
maior que teus problemas, muito maior que tuas angústias e ansiedades. Esse é o nome que nós cantamos e glorificamos nessa noite. Aleluia, fala ao Senhor. Seja em nome do Senhor. Aleluia. Fica pra gente, Gabriel. Nós não podemos ignorar aquilo que Deus quer fazer. Se nós estamos orando por transformação, por renovação, por avivamento, por revitalização, nós não podemos estar fechados àquilo que Deus está querendo fazer. Vamos abrir Atos, capítulo 6. As crianças podem ir para essa linha. Atos capítulo 6, verso de número 1. Atos capítulo 6, verso de número 1. Todos encontraram? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que lhe falava. Agora você vai abrir o capítulo 7, aí você vai lá no finalzinho do capítulo 7, no verso 54. Capítulo 7 agora, verso 54. Diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e gritando bem alto, lançaram-se todos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão,
Este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeci. Amém. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos nessa noite, Senhor, através dos louvores, através da nossa própria vida. Nós cantamos, ó Pai, nessa noite que o Senhor é poderoso. Sentimos a tua real presença neste lugar, Pai. Mas se no louvor, ó Deus, nós falamos a Ti, na palavra, Pai, o Senhor fala a nós, neste momento tão especial, neste clima, Pai, tão maravilhoso, neste terreno preparado que está aos nossos corações. Assim como um dia o teu servo apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca seja dada a palavra para fazer notório o ministério do Evangelho. Que a tua palavra, Pai, seja semeada em cada coração, de maneira, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui alimentados pelo Senhor, para que tenhamos mais uma semana de bênção em tua presença. Fale em cada coração, e onde, Pai, minha fala, meu discurso não alcançar, que o teu Espírito Santo traduza ao coração de cada um, conforme lhe apraz essa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Pela manhã, como o presbítero Alcemir leu e comentou, nós estamos falamos pela manhã sobre o tema da escola dominical, que chama-se apatia e esfriamento espiritual. E o texto base pela manhã foi o texto 2 Crônicas 7,14, o qual ele leu, e também Salmo 85, verso de número 6. Tanto o 2 Crônicas como o Salmo de número 6, os autores nos dão uma condição, nos dão algo para que a gente possa chegarmos ao Senhor. E aí, enquanto em 2 Crônicas, o Senhor diz para Salomão: Salomão, se o meu povo, se vocês como igreja do Senhor, se orar, buscar a minha face, se humilhar, se converter em seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. E no Salmo 85 vai dizer que o salmista pergunta: Senhor, o Senhor não há de tornar a nos vivificar? E aí o tema pela manhã foi revitalização. Revitalizar quer dizer tornar a dar vida, tornar a trazer ânimo. Revitalizar vai dar o mesmo que renovar, que reviver, que renovar. E aí dentro disso eu pergunto para nós hoje: o que é ser cheio do Espírito Santo? O que é que faz de mim e de você? O que é que faz de nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus? Ou qual é o segredo, qual o ingrediente, qual o caminho, ou de que forma nós precisamos caminhar para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus? E o desejo de Deus, e como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, verso de número 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas sim cheios. Mas encheios quer dizer que encheios é algo constante, quer dizer que não é algo apenas para o culto deste domingo, quer dizer que não apenas para este último domingo de abril, mas é para amanhã, é para terça-feira, é para quinta, é para domingo, é para o ano inteiro, é para até quando Jesus voltar. Talvez uma das características que nós mais percebemos em toda a história, principalmente a história pentecostal, é que ser cheio do Espírito Santo é demonstrar muitas vezes os dons, mas não é só isso. Paulo descreve que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que demonstra, ou uma pessoa que tem os frutos do Espírito Santo, porque é muito fácil nós demonstrarmos os dons do Espírito, mas é difícil demonstrarmos os frutos do Espírito: mansidão, domínio próprio, amor, bondade, benignidade, etc, etc. E aí no texto que nós lemos, por várias vezes, a Bíblia vai dizer que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E o que é que Estevão tinha que o faz distinguir dos demais homens que foram chamados por ele?
A gente pouca coisa sabe da vida de Estevão. Estevão aparece no capítulo 6 de Atos, dentro de um problema que houve dentro da igreja primitiva. Diz que lá na igreja primitiva nós temos dois grupos de judeus, uns judeus de fala grega e uns judeus de fala hebraica. Havia uma certa disputa entre esse povo, e diz que os apóstolos estão numa tarefa muito grande. Os apóstolos estão visitando, os apóstolos estão pregando, os apóstolos estão orando, estão discipulando, e agora os apóstolos precisam também fazer um trabalho social. Em outras palavras, para o nosso tempo, para ficar mais fácil para entendermos, os apóstolos precisavam entregar a cesta básica. E aí então o colegiado aqui, já sem Judas e com a figura de Matias ou Matatias, eles vão ter um concílio entre eles e vão falar o seguinte: olha, eu acho que não compensa, não é razoável a gente destampar um santo para cobrir outro. Claro que eles não falaram isso, mas a gente não pode deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Vamos constituir outras pessoas, vamos levantar outras pessoas que podem fazer esse negócio por nós. Quanto a nós vamos continuar nos dedicando à oração e ao ministério da palavra. Aí diz que essa reunião dos apóstolos diz que pareceu bem, diz que eles receberam bem esta palavra. E aí dessa forma então eles vão colocar critérios para escolher aqui 7 homens para fazer o trabalho social. E aí dentro desses homens diz que a Bíblia cita 7: Pármenas, Timão, Prógono, Nicanor e etc. Ele vai citar 7 homens, dos quais tinha Estevão. E as características, ou aquilo que era necessário para que esses homens fossem chamados para fazer alguma coisa para o Senhor, como nós lemos aí no capítulo de número 6, deixa a sua Bíblia aberta, no verso de número 3 diz assim: escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao qual passaremos essa tarefa. A primeira curiosidade desse texto, dessa história, é que a gente percebe que para fazer, irmãos, as coisas de Deus, não é para qualquer um, ou não é de qualquer jeito. Às vezes a gente tem a falsa impressão de que só boa vontade resolve. Boa vontade não é apenas o único indício e sinal de que a gente precisa para fazer alguma coisa para Deus. Esses homens aqui vão fazer um trabalho social, vão fazer um trabalho aqui de distribuição de cestas para o nosso tempo, para você entender melhor. Mas o critério que é colocado é: esses homens precisam ter testemunho, não pode ser mal falado. Segundo, esses homens precisam ser cheios do Espírito Santo. A pergunta que eu faço para mim e para você, antes de nós entrarmos no sermão em si: para que precisa ser cheio do Espírito Santo para entregar a cesta básica? Precisa. E terceiro, precisa ter sabedoria. E aí diz que foi escolhido 7 homens, mas a Bíblia dos 7 vai destacar Estevão, que a gente não sabe mais coisa alguma, a não ser no capítulo 6 e no capítulo 7. E aí no final do capítulo 7, Estevão morre, do qual vai ser o primeiro mártir da igreja cristã, o primeiro homem a morrer por causa de Cristo. Mas o que me chama a atenção é que por várias vezes Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos como uma espécie de continuação do Evangelho de Lucas, a um certo homem chamado Teófilo, ele cita várias vezes que Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo. E quando a gente olha para a vida desse homem chamado Estevão, quando a gente olha para esse homem que, para sua época, ele foi levantado como diácono, ou quer dizer, aquele que serve, ou aquele que foi chamado para servir, daí é a primeira vez que aparece a palavra diácono na Bíblia, ou diaconói. E aí, esse homem Estevão, ele é citado como um homem cheio do Espírito Santo. E a curiosidade da história de Estevão é que ela vai
mais ou menos na contramão da nossa história. Porque a gente imagina que Deus vai usar o apóstolo, se há que existe apóstolo ainda hoje, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar o bispo, Deus vai usar o profeta, Deus vai usar não sei quem, e Deus está usando homens simples, dos quais a gente não sabe nem quem é e de onde veio. Lucas não cita quem eram os pais de Estevão, Lucas não cita, né, de que tribo ele era, a Bíblia só cita um lugar de onde Estevão possa ter vindo, e aí diz que este homem Estevão, cheio do Espírito Santo, ele vai ter uma vida singular, ele vai ter uma vida sobrenatural diante de Deus. E a história de Estevão nos motiva, a história de Estevão nos ensina, nos chama atenção, nos anima, porque história de pessoas comuns também pode se tornar histórias de pessoas extraordinárias. A gente tende a pensar que Deus usaria apenas os apóstolos, que Deus usaria apenas Paulo, que Deus usaria apenas Pedro ou qualquer outro dos homens, os grandes homens de Deus. Mas Deus levanta aqui um entregador de cesta básica para ter uma das maiores revelações que os homens da Bíblia tiveram. E aí você conhece a história. Estevão está cheio do Espírito Santo, e diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele não tem outra coisa a não ser falar de Jesus. Diz que o Sinédrio fica então enfurecido com o que Estevão está falando de Jesus. Diz que então eles vão subornar alguns guardas para que mintam o que Estevão está falando, que vai destruir o templo. E aí Estevão é preso, arrastado até o Sinédrio. As testemunhas mentirosas estão lá dizendo: olha, esse homem está nos dizendo que vai destruir o templo. Era tudo mentira. E diz que enquanto Estevão falava, no verso de número 15, diz que olharam para Estevão, diz que viram Estevão como a figura de um anjo. Tanto esse homem estava cheio do Espírito Santo. E aí eles começam no capítulo 7, verso 1, perguntar para Estevão as acusações que fizeram contra Estevão. Ele não responde às acusações. Estevão começa a pregar a palavra do Senhor, desde Abraão até Jesus Cristo. No final da fala de Estevão, lá no verso de número 50 do capítulo 7, diz que os fariseus, os judeus, já não aguentavam ouvir Estevão, que diz que eles riavam, já fizeram assim, arranhavam o dente. E diz que eles correram para cima de Estevão, tiraram ele para fora da cidade, porque ele foi considerado blasfemo, e na lei dizia que todo blasfemo deveria ser morto apedrejado. Eles pegam Estevão, levam para fora da cidade, começam a apedrejar Estevão, e diz que Estevão olha para o céu, diz que ele vê os céus abertos, e diz que ele vê Jesus Cristo de pé ao lado ou à direita de Deus. Diz que quando ele fala isso, aí que os homens então atiram as pedras, e Estevão agora está agonizando. Quando Estevão está agonizando, no último verso do capítulo 7, ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoe os pecados, porque eles não sabem o que fazem. Estevão vai repetir a oração de Jesus na cruz do Calvário. E o que eu penso nessa noite é que, se talvez fosse Pedro, se talvez fosse Paulo, se talvez fosse Lucas, João, ou qualquer um dos apóstolos, isso não seria nenhum tipo de curiosidade para mim e para você. Mas aqui está se tratando de um homem simples, de um homem comum, que viveu grandes coisas e coisas extraordinárias diante de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre quem foi Estevão. Primeiro, Estevão foi um homem de testemunho. Lá no verso 3, então, nós já citamos, diz: escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. A boa reputação de Estevão, irmãos, ela era reconhecida pela sua comunidade. As pessoas olham Estevão e elas conseguem perceber
perceber que Estevão tinha características, que Estevão tinha moral, que Estevão tinha caráter, que Estevão tinha reputação para exercer alguma coisa em nome de Deus. Na versão NTLH vai dizer assim: por isso, irmãos, escolho entre vocês 7 homens de confiança. A Bíblia não fala aqui quem falou de confiança aqui, se era a mãe de Estevão, o pai, os irmãos, alguém que gostava dele, mas diz que a comunidade, diz que as pessoas em volta de Estevão conseguem perceber que Estevão tem bom testemunho. A primeira condição para que nós possamos fazer alguma coisa para Deus é que eu e você, nós precisamos ter bom testemunho, principalmente fora de casa. Esse Estevão, este homem, é um homem que é um homem visto principalmente pelos de fora como um homem de confiança, um homem que pode fazer parte deste trabalho, um homem que pode servir a Deus como diácono. Ele agora vai servir ao Senhor juntamente com o trabalho social, para atender as viúvas no trabalho social da igreja. E é interessante pensar que a palavra testemunho, quando nós pegamos o texto grego para traduzir, vai aparecer a palavra martírio. E martírio em grego quer dizer aquele que morre. Quer dizer que aquele que tem capacidade tanto de viver o evangelho na prática, como aquele que está disposto a morrer pelo Senhor. Estevão é um homem que recebe das pessoas de fora o reconhecimento de que ele era um homem de Deus. A pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: quando as pessoas perguntam de você, quando as pessoas citam o seu nome, quando o seu nome é passado em algum lugar fora da sua casa, fora da igreja, o que é que as pessoas dizem ao seu respeito? Pessoa bacana, legal, gente fina, homem de Deus, mulher de Deus, legal, abençoado. Ou as pessoas, quando citam seu nome, falam: pelo amor de Deus, enjoado, chato, sistemático, ninguém aguenta, falador, fofoqueiro, dá nome aos outros, é complicado, é isso, é aquilo. O que é que as pessoas dizem ao nosso respeito? Aí você vai falar: pastor, eu não estou nem aí com o que falem de mim. O importante é que falem. Você deve se importar sim, porque se você resolveu entregar sua vida para Cristo e viver para Cristo, você deve representar Cristo. E a gente precisa tomar cuidado, porque a nossa vida, o nosso testemunho pode simplesmente jogar aquilo que Cristo tem feito no lixo. Porque você já deve ter ouvido, assim como eu já ouvi: se for para ser crente como fulano de tal, eu não quero ser. Então em cima de nós há uma responsabilidade, em cima de nós há um peso, em cima de nós há como um livro que está sendo lido diariamente. As pessoas estão olhando para a minha vida e para a sua vida, e elas querem saber como é que você se porta onde ninguém está te vendo. Quando você está sozinho na internet, quando você está viajando sozinho, na roda de amigos, quando você está em lugares onde que só Deus te vê. Quando falam assim: vamos escolher 7 homens, o pessoal: Estevão, tem Estevão aqui, ó. Esse cara serve, esse cara que bom testemunho, eu conheço ele, eu coloco a minha mão no fogo por ele. Às vezes a gente pergunta: então, eu estou chegando aqui em Campo Verde, sou novo aqui e tal, o que você me fala de fulano? Aí a pessoa fala assim: vixe. Quando a pessoa fala vixe, a outra ela fala assim: quando ela fala assim, aquele o que é que dizem a teu respeito? O que é que as pessoas olham quando você passa na rua? Ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. As pessoas conseguem perceber em você que é Deus na sua vida.
Estevão, esse homem de bom testemunho, reconhecido pela sua comunidade. Segundo, quem foi Estevão? Um homem cheio de fé. O verso 8 nos diz assim: Estevão, um homem cheio de graça ou de fé e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Algumas versões vai citar fé, outras vai citar graça. Lucas usa o termo fé aí para a gente se referir a Estevão. E aí diz que quando ele é agora acusado de que ele vai derrubar o templo, ou etc., ele é chamado diante do sinédrio para ele dar conta das suas palavras. E o que é interessante é que Estevão não recua. Estevão não nega a sua fé. Estevão não se rende à pressão da maioria. Quando as pessoas começam a perguntar para Estevão, ele continua afirmando que Jesus morreu e ressuscitou. Você já percebeu que quando nós estamos meio acuados, a gente começa a negar a fé? Mas você é crente, não é? Não, é assim, eu vou na igreja, sabe? Mas assim, minha mãe que é crente. Eu acho legal e tal. Não, mas você é ou você não é? Estevão, irmãos, está diante de um tribunal. Estevão puxaram ele arrastado, preso. Se Estevão negasse a fé, ele poderia ser livre e não aconteceria nada de mal para ele, e muito menos ele morreria. Mas Estevão não nega a fé diante de ninguém. Ele está tão cheio de Deus, ele está tão cheio do Espírito Santo, que os homens olham para ele e vê em Estevão a figura de um anjo, e eles ficam assustados. E aí a convicção de Estevão, irmãos, é demonstrada quando ele começa a pregar a palavra de Deus. Olha o capítulo 7, verso 1. No capítulo 7, no verso 1, os sacerdotes fazem uma pergunta para Estevão. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, etc, etc. Estevão não responde. Estevão não perde tempo. Estevão começa a pregar a palavra de Deus. E quando a palavra é dada para Estevão, ele faz uma narrativa desde Abraão até Jesus. Estevão me chama a atenção, irmãos, porque um simples entregador de cesta básica para a época conhecia mais a Bíblia do que a gente. Ele narrou de cor e salteada, de cabeça, toda a narrativa de Abraão até Jesus Cristo. E a gente imagina que para ser usado por Deus, tem que ser o pastor. Para ser usado por Deus ou para saber da Bíblia, eu tenho que fazer teologia, porque sem teologia eu não vou saber nada. Quem tem que saber da Bíblia é os presbíteros. Quem tem que saber da Bíblia são os pastores. Por que Estevão sabia? Porque na hora que precisou sustentar a fé, Estevão sabe. E ele tem convicção daquilo que ele está falando, e ele não nega a fé diante de ninguém. Talvez isso aconteça mais com jovens que estão no contexto da escola ou faculdade. Alguém chega com um monte de argumento e começa a desdenhar do cristianismo, desdenhar de Jesus, e às vezes a gente fica coado e começa a querer dizer que a gente está aí. Ah, não, eu vou lá na igreja, irmão, sustente a sua fé. Estevão, esse homem que está preso, e ele não está negando daquilo que Deus fez e daquilo que Deus é na vida dele. Estevão também é reconhecido pela sua comunidade como um homem cheio de fé. Você é reconhecido como um homem cheio de fé, como uma mulher cheia de fé, ou você tem sido reconhecido como incrédulo?
Algumas pessoas chamam a nossa atenção. A gente fala assim: vamos pedir para fulano estar orando para a gente, ajudar a intercessão, porque aquela mulher é uma mulher de fé, aquele homem é um homem de fé. Vamos pedir oração para fulano, não pede não, que ali é carnal, que ali não tem vida com Deus, que ali não crê em nada. Estevão é reconhecido como um homem cheio de fé. E você? E eu? E nós? Até onde você está disposto, querido, a manter a sua fé? O importante, querido, da nossa história não é somente hoje, 2019, mas é quando você estiver já partindo para o Senhor, do qual eu e você possa dizer, como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, e o melhor disso tudo, eu guardei a minha fé. Tem gente trabalhando igual um louco para Jesus. Tem gente que está combatendo igual um louco, mas está terminando a sua história sem crer. Está terminando a sua história desviado. Está terminando a sua história longe da presença. Está terminando a sua história não crendo mais. E isso aqui serve para mim e para você, sabe por quê? Porque um dia eu tenho certeza que você já foi uma pessoa mais convicta do que você é hoje. Um dia você teve mais convicção, mais fé, mais esperança. E aí você lembra das coisas que você viveu com Deus, e você admira a si mesmo e fala: puxa vida, parece que eu cria mais, parece que minha vida era diferente, eu tive tantas experiências, eu era usado por Deus, eu orava pelas pessoas, eu orava por mim mesmo, eu orava pela minha casa, e que talvez hoje você está aqui no momento que você nem sabe mais se você crê, ou crê descrendo, ou é um agnóstico crente. Essa eu inventei agora, né? O que é o agnóstico? Aquele que, se acontecer, eu creio, se não acontecer, eu também não creio. O agnóstico crente é mais ou menos assim: Deus faz, se ele fazer, eu vou crer, mas se não fazer, também não tem problema. E aí Jesus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por que é que Deus permite tribulações na minha e na sua vida? Para que você exerça a sua fé. Jesus, quando estava com os discípulos no barco, e os discípulos estão lá apavorados porque o barco está quase inundando, quase indo a pique, Jesus olha para os discípulos e fala: homens de pequena fé. Se você não passar por crises, se você não passar por angústias, se você não passar por uma doença complicada, se você não passar por problemas financeiros, se você não passar por coisas que fogem do seu controle, como é que você vai exercer a sua fé? Vida boa, querido, não traz milagre. A gente quer ter uma vida tão boa, que a gente não consegue mais ver a grandeza e a misericórdia e os milagres de Deus. Minha vida está tão boa, mas está tão boa que não preciso de Deus para quê? E é por isso que Deus, sabendo que a nossa fé vacila, é por isso que Deus, sabendo que nós somos incrédulos, que Deus às vezes deixa as coisas apertarem para que eu e você venha usar a nossa fé assim tal como Deus quer. Deus disse para os discípulos, Jesus dizendo, os discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, os pedidos será feito. Nós cremos descrendo. Há muitos incrédulos aqui nessa noite. Há muitas pessoas que vêm aqui, mas não creem no Deus que pode todas as coisas. Se você não crê, se você não tiver fé, querido, viva, convicta, você não vai viver milagres na sua vida. Milagres é para aqueles que creem que Deus pode fazer coisas sobrenaturais.
Se você está orando para a sua vida ser extremamente ótima e feliz, você não viverá milagres, você não terá testemunhos para contar o que Deus fez na sua vida. E aí Deus manda as provações para testar a sua fé, para aumentar o teu currículo, para te dar testemunho, para você poder contar o que Ele fez. Aí você começa a murmurar, blasfemar, começa a afrouxar. Estevão está aqui preso, Estevão está diante da justiça, e as pessoas olham para Estevão e percebem: ali está um homem de fé, louvado seja o nome do Senhor. Se você é incrédulo, querido, esquece milagre. Milagre é para quem crê no impossível. Milagre é para quem crê no improvável. E como diz Agostinho, a adversidade é uma terra fértil para o milagre. Milagre só vem quando não tem mais condições de você fazer nada. Quando tudo acaba, todas as possibilidades, todas as portas fecham, aí é a hora que Deus vai agir. Que até onde você pode fazer, você faz. Mas o que Deus pode fazer, o que só Deus pode fazer, Ele vai fazer. Estevão foi um homem de testemunho, um homem cheio de fé, e também um homem cheio do Espírito Santo. Verso 54, capítulo 7, diz assim: ouvindo isto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O que nos chama a atenção, irmãos, que Estevão é um homem comum, simples, diácono, para fazer o serviço social do povo. Mas o que é que ele tem diferente do povo da sua época? O que é que Estevão tem diferente de mim, de você? O que ele tem diferente é que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e por isso Estevão se torna um homem acima da média. Por isso Estevão se torna um homem excelente. Por isso Estevão se torna um homem que tem características e qualidades das quais somente o Espírito podia dar. Estevão não é reconhecido pela força que ele tinha. Estevão não é reconhecido pelos valores que ele possuía. Estevão não é reconhecido pelos títulos que, quem sabe, ele tinha no seu currículo. Mas a grande marca da vida de Estevão é que ele é cheio do Espírito Santo. Ele não tinha nada em comum. Se nós fôssemos pensar em cargos ou hierarquias, irmãos, para a época, Estevão estava talvez na coisa mais simples, na coisa talvez que ninguém gostaria de fazer, que era ele ficar levando comida nas casas das viúvas. Um serviço que talvez seria aos nossos olhos talvez insignificante. Talvez você gostaria de andar com os apóstolos, não com o povo que está caminhando aí para ir na casa dessas viúvas. E aí agora diz que perguntam para Estevão se o que estão falando sobre ele é verdade. E aí então Estevão, ele não responde aquilo que está sendo perguntado. Por que é que Estevão não responde? Porque Estevão não quer perder tempo, querido. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não perdemos tempo com questões externas. Estevão não está interessado em calúnia. Estevão não está interessado em fofoca. Estevão não está interessado se falar ou deixar de falar. Estevão não está interessado se ele está sendo chamado mentiroso ou não. Estevão aproveita aquele momento para ele pregar que Jesus Cristo ressuscitou. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos focados. E aí nós não estamos interessados em saber o que vem da esquerda, nem da direita, nem de trás, nem da frente, porque nós queremos simplesmente adorar ao Senhor
Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não temos tempo, irmãos, tempo para ouvir as vozes externas. Não temos tempo para se preocupar com o que estão dizendo a nosso respeito, porque o nosso foco é Cristo. Talvez alguém chegou no Estevão, vou te contar um negócio. Estão falando aí que você é mentiroso. Estão falando em inventaram isso de você, falaram isso ao teu respeito. Talvez se Estevão fosse um de nós, ia falar: vou tirar satisfação, manda falar na minha cara, eu quero que prova. Não é isso que a gente faz? Porque a gente é tão cheio do Espírito Santo que nós queremos resolver as nossas próprias demandas. E Jesus nos ensina totalmente ao contrário. Quando essas coisas acontecerem, vai para o teu quarto, fecha a porta e ore por aqueles que vos perseguem. Estevão está lá, ele não quer nem saber se estão mentindo. Quando eles perguntam lá no verso de número 1, e aí fala para Estevão assim: e aí? Estão falando aí que você vai destruir o templo, são verdadeiras essas palavras? Ele respondeu: o Deus glorioso de Abraão, nosso pai, não sei o que, da mesma. Aí o pessoal deve falar: esse cara deve estar louco. Ainda bem que ninguém interrompe ele, e ele prega um sermãozão aqui, ninguém para Estevão. Mas eu acho que o sacerdote falou: rapaz, pergunta que eu estou te. Responde o que eu estou te perguntando. Ele não está querendo saber se falou, se deixou de falar. Ele quer falar de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai responder às mentiras. Estevão não vai dar ouvido a fofocas. Estevão não vai se importar com as calúnias. Mas ele aproveita a oportunidade para falar de Jesus. Estevão, então, ele tem uma visão, irmão, semelhante à visão que Isaías tem. Na Bíblia Sagrada, poucos homens tiveram visões como Estevão teve. Diz que Moisés vê as costas de Deus de forma antropopática, falando, de forma humana. Deus se revela para Moisés e dizendo para Moisés: Moisés, eu vou passar, você vai ver minhas costas. Isaías tem uma visão no capítulo 6 de Deus. E agora Estevão tem uma visão. O que Estevão tem diferente, irmãos, de mim, de você? A não ser a presença gloriosa do Espírito de Deus. E aí, quando ele diz que tem essa visão de Jesus ao lado de Deus, diz que os sacerdotes falou: agora, como a gente fala aí, pulou o quarto. Agora ele passou dos limites. E aí eles então condenaram ele: blasfemo, você cometeu blasfêmia. E aí agora diz que Estevão está sendo julgado de morte. E não dão tempo para Estevão se explicar, mas diz que arrastam ele para fora da cidade e eles vão apedrejar ele lá fora. Porque na lei de Moisés diz que todo blasfemo era digno de morte por apedrejamento. E o que é curioso nessa história, querida, é que quando Estevão está quase morrendo, lá no capítulo 7, no verso de número 60, então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não nos consideres culpados deste pecado. Dizendo isso, adormeceu. A gente precisa lembrar também do verso 58, que isso aqui vai fazer ponte, é uma grande história. 58, arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejar. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Vamos ler agora capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Irmãos, Estevão está sendo apedrejado. Estevão está morrendo. E qual que é a oração de Estevão? Pedir que Deus perdoe aqueles que estão matando ele. E aí então eu começo a perceber que somente um homem cheio do Espírito Santo é capaz de exercer compaixão.
Se Estevão não tivesse cheio de Deus, Estevão não teria pedido compaixão pelos seus algozes, mas Estevão estaria pedindo a morte. Somente um homem cheio do Espírito Santo é capaz de desejar bem aquele que está te fazendo mal. Somente um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo é capaz de pagar o mal com o bem. Somente um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo é capaz de orar por aqueles que o apedrejam. Somente um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo é capaz de pedir para que Deus perdoe aqueles que estão fazendo mal. Estevão, irmãos, vai na contramão daquilo que nós vivemos. Porque se há alguém te fazendo mal, você está quase orando para que Deus mate ele. Você faz a chamada oração de macumba gospel, né? Mata ele, Senhor, faz justiça e tal, não sei o que. A gente quer que Deus faça a nossa sede de vingança ser cumprida segundo a vontade de Deus. E Deus o quer fazer. Estevão está morrendo. E ele poderia muito bem, nesse exato momento, falar o que? Ah, Senhor, está vendo? É isso que eu ganho de te servir? É isso que eu ganho de ser fiel? É isso que eu ganho em pregar a tua palavra? É isso que eu ganho em ser diácono? É isso que eu ganho em fazer isso, fazer aquilo? Agora eu estou aqui apedrejando, onde é que o Senhor está aqui? Ah, Senhor, mata esse povo, dá um raio do céu, joga fogo, abre a terra, mata esses infelizes aqui. O que é que Estevão faz? Perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Então eu pergunto, quem é Estevão? Um homem simples, que foi chamado para, ao nosso contexto, distribuir cesta básica, se tornou o primeiro mártir, ou o primeiro a morrer na igreja cristã. Mas o que faz Estevão um homem extraordinário é que ele foi homem cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós queremos servir a Deus e somente a Ele. Quando estamos na carne, querido, tudo está ruim. Carne responde com carne, Espírito responde com Espírito. Quando você está na carne, querido, nada vai te satisfazer. Quando você não está cheio da presença de Deus, nada vai encher o teu coração. Quando você está na carne, querido, você pode vir num culto como esse e simplesmente não conseguir sentir nada, e ainda sair achando que para você não foi coisa alguma. Quando nós estamos na carne, querido, nada parece que está bom. Não gostei de nada. Agora, quando você está cheio do Espírito, querido, qualquer hino fala o seu coração. Quando você está cheio do Espírito, um texto que você lê na Bíblia, na palavra, enche o seu coração. Quando você está cheio do Espírito Santo, você trata as pessoas de modo diferente. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está com o seu foco, com os seus olhos em Deus. Mas quando nós estamos vazios, queridos, quando nós estamos na carne, nós respondemos com carne. Nós não precisamos, querido, de cargos ou de hierarquias para ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi dado em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo já foi derramado, o Espírito Santo Consolador já está dado. Mas a pergunta é: você quer ser cheio dele? A pergunta é: você quer ter dele na sua vida? Você quer viver com ele? Você quer caminhar com ele? Você quer levantar com ele? Ou você quer simplesmente, como hoje, e sair dessa porta aqui, apagar tudo que você viveu até o momento? Estevão, esse homem cheio do Espírito Santo, que consegue sustentar sua fé, que consegue pregar a palavra de Deus com ousadia, com autoridade, de tal forma que a Bíblia diz que os homens não conseguiam resistir ao Espírito Santo que falava através dele. Estevão é esse homem que vê os céus abertos e tem uma revelação, e ele consegue ver Jesus Cristo ao lado do Pai.
Estevão é esse homem que está sendo morto, apedrejado, mas ele não nega sua fé, e ainda assim, ele pede misericórdia por aqueles que estão fazendo mal. Se você não for cheio do Espírito Santo, querido, quando alguma coisa ficar ruim no teu coração, quando alguém lhe fizer mal, quando você se entristecer, você vai querer revidar com a carne. Mas quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter a capacidade de falar como Estevão falou, ao exemplo de Jesus: perdoa-se, não sabe o que está fazendo, deixa pra lá. Você é cheio do Espírito Santo? Ou você é cheio da carne? E como nós falamos na escola dominical essa manhã, para encerrar, Deus não fala para Salomão: Salomão, se você orar, se você buscar, Deus não diz isso ao líder. Deus diz isso ao povo. Se o meu povo. Porque aí a gente desloca responsabilidades. Porque quando eu estou na carne, eu jogo a responsabilidade para os líderes. O culto não foi bênção por causa do pastor que deve estar na carne. O culto não foi bênção porque deve ser o ministério de louvor que está na carne. O culto não foi bênção porque deve ser os diáconos, deve ser os presbíteros, deve ser as irmãs. Alguém está na carne, menos você. Agora, quando Deus fala para Salomão: se o meu povo, para todo mundo, para que esse lugar possa incendiar. Agora não tem como, querido, você ser brasa, passando a semana inteira ouvindo o que não presta, vendo o que não presta, falando o que não presta, assistindo domingo a só vendo, querendo ver fogo cair do céu. Aí me poupe, né? Que não vai ter fogo coisa nenhuma. A Bíblia diz que Estevão era cheio. Você é cheio? Viver coisas sobrenaturais. Reviver aquilo que um dia você viveu no seu ministério, no início da sua vida. Você vê que você pode orar e